e, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Lá no deserto, Jesus passou 40 dias. E houve um período durante esses 40 dias de tentação. E essa tentação que o diabo, a Bíblia fala que o diabo tentou ele todos os dias, durante os 40 dias. Mas quando Jesus teve fome, e teve sede, e sofreu cansaço físico, porque ele estava debilitado, o diabo veio com tudo, para fazer Jesus se render. O diabo não podia tocar, o diabo não podia fazer nada, a não ser convencê-lo a ele se render, a ele transgredir. Quando você entrar no deserto, que você sabe, puxa vida, Deus me colocou no deserto, saiba, o diabo vai fazer você se dobrar, se render, para negar, para abrir mão daquilo que Deus tem preparado para você. O diabo sabia que Jesus estava ali, e se saísse dali, o ministério dele ia despontar. E aí ele tentou de todas as formas, 40 dias. E quando ele sentiu fome, sentiu sede, cansaço, o diabo lhe fez 3 tentativas para ele se curvar. Citando a fome, citando a solidão: lança-te aqui, peço para alguém te guardar. E o seu estado de solidão: tudo isso eu posso te dar se você me prostrar. Esse deserto acontece na vida de muita gente. Mas não reclame. Deus está preparando você, capacitando você, para você suportar os desertos que ainda hão de surgir. Amém? Amém? Jesus passou 40 dias antes de iniciar o seu ministério. E foi um período, esse período de tentação, com o pano de fundo, na verdade, era uma preparação. Qual é o pano de fundo que você está vivendo? Você pode estar no deserto, mas você nunca está sozinho. O diabo faz você achar que está sozinho, que Deus te abandonou. Ele faz de tudo para você esquecer que Ele está com você, que Ele te conduziu para o deserto para te preparar. Esse é o segundo deserto. Mas aí tem o terceiro. É o deserto que o próprio homem promove. Esse deserto é aquele que o homem procura com as suas próprias pernas. Caramba, Deus não está, Deus não agiu, o Espírito Santo não conduziu, ele foi sozinho. Ou seja, as escolhas desse homem ou dessa mulher, ou desse jovem, as decisões que ele ou ela tomaram, e as definições equivocadas que o homem faz, o conduz ao deserto da aflição, o deserto do desânimo,
o deserto do fracasso. Mas Deus não tem participação nessa escolha, nessa decisão. E o homem vai para o deserto. Mesmo assim, deserto escolhido pelo homem, Deus não deixará faltar pão e nem água. Porque Deus, Ele aproveita todas as situações para ajustar a rota da vida daquele que buscou o deserto pelas suas próprias pernas. Observe quando o profeta Elias, que é a história que todo mundo conhece, ele se sentiu ameaçado por uma mulher, mas não que ela foi diante dele, mandou um recadinho para ele. Ele se sentiu ameaçado por um recado. O diabo, ele usa assim, ele manda alguns mensageiros para ameaçar, para ver a sua reação. Quando ele fez a eliminação de todos os profetas, total de 850, Jezabel ficou sabendo e ela mandou um recado: olha, fala para esse homem que amanhã, por esta hora, amanhã, 24 horas depois, eu vou fazer com ele o mesmo que ele fez com os meus profetas. E a Bíblia Sagrada diz aqui no versículo 3, versos 3 e 4, 1 Reis 19: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi, e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Fica aqui. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Quem mandou ele? Ninguém. Quem conduziu ele? Ele mesmo. A decisão foi dele. A escolha foi dele. Ele confiou tanto em Deus, depois, por um recado, ele amedrontou-se. E ele escolheu ir para o deserto. Ele mesmo se foi ao deserto o caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte. Ele disse: basta. Toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias estava justificando para Deus que ele estava cansado. E olha que ele começou a fugir, tinha um dia. Ele já estava cansado. Isso não dá, para mim não dá. Ei, se alguém está fugindo, você vai cansar. Você vai até pedir a morte. Mas Deus não vai te ouvir, porque Ele não vai se contentar com a sua fuga. Ele vai preparar situações para ajustar a sua rota, para você voltar para o caminho que Ele estabeleceu para você. Deus não deixou Elias morrer de fome nem de sede. Foi ele que escolheu. Ele fugiu. Foi a opção dele, escolha dele. Mas Deus estava com ele. Aí vai, fulano desviou, fulano afastou, fulano não sei o quê. Mas Deus está com ele. Está criando, esperando uma oportunidade para tentar resgatá-lo. Deus não desiste. A gente desiste, mas Deus não. Deus cria situações para tentar resgatar o homem, essa mulher, esse jovem. E às vezes acontecem coisas surpreendentes de resgate. Deus não quer resgatar o corpo, Deus, principalmente a alma. No versículo 5, 6, 7 diz assim: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Ele orou e apagou, cansado, frustrado, decepcionado, sentindo-se um fracassado. Olha que ele derrotou 850 profetas, mas estava se sentindo fracassado. Eis que um anjo o tocou. Dormiu debaixo e o anjo tocou e disse: levanta-te e come. Olha, o homem fugindo, escolheu fugir. Deus mandou o anjo para trazer alimento para ele. Olha como é que Deus ama o homem. Você não sabe o amor que Deus tem por você. Se você soubesse, você não o desprezaria.
Se você soubesse o amor que Deus tem para a sua vida, você jamais pensaria em abandoná-lo. Olhou ele e viu. Olhou ele, quer dizer, Elias viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa. A pedra, o anjo fez a pedra tornar brasa para assar o pão. E uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Olha o amor de Deus. Deus deixou ele dormir mancadinho. A gente vai falar, mas você não vai tomar decisão? Deixa ele dormir mais um pouco. Deus não desistiu, deixa ele dormir mais um pouco. Voltou pela segunda vez. E o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Deus não desistiu de Elias. Deus não desiste de você e nem de mim. Eu posso fazer as minhas escolhas equivocadas, entrar no deserto porque eu escolhi, mas Deus não desiste da gente. A gente pensa em desistir, mas Deus dá mais. Saiba que alguns desertos na trajetória da vida de uma pessoa acontecem em consequência de situações ou criadas por Deus, ou criadas pelo Espírito Santo, ou criadas pelo próprio homem. Vários personagens nas Escrituras passaram um tempo de deserto, onde enfrentaram desafios e aprenderam lições importantes sobre Deus, do que Deus é capaz de fazer. No deserto não há foco na comida e nem na água, nem na sombra e nem no abrigo. É deserto. Quando você está no deserto, comida, água, sombra não faz parte do repertório, do cenário. Vários personagens nas Escrituras enfrentaram esses desertos. Ou seja, tudo que está ao redor da pessoa, principalmente quando o deserto é criado por ela mesma, o alimento, a residência, o carro, a água, perde sentido. Quantas pessoas falam assim: olha, eu tenho tanta coisa, mas para mim não faz nenhum sentido. Deserto. Deserto é deserto. Algumas épocas na vida são como o deserto, um lugar seco e quente, sem muita vida e difícil de suportar. Talvez você esteja no lugar, às vezes dentro de casa: não aguento mais isso aqui, não aguento mais isso aqui. Está no trabalho: não aguento mais isso aqui, o coração já saiu dali. É um deserto que a pessoa não aguenta, não vê sentido mais. Ele se sente incomodado, desconfortável. Que lugar é esse? E é a casa dele, ou é a casa dela. Algumas épocas da nossa vida são como o deserto, um lugar seco. Sabe que qualquer que seja esse deserto, se criado por Deus, se criado pelo Espírito, ou se criado pelo próprio homem, a sensação de escassez é a mesma. É a mesma. Os desertos são produzidos por circunstâncias diferentes, mas a sensação de escassez é a mesma. A mesma. Sempre no deserto há um enfrentamento constante das dificuldades e tem muito pouco alívio. Eu fico pensando Jesus lá no deserto, sendo tentado, depois o diabo investindo pesadamente,
Jesus não tinha alívio, não teve alívio. Mas ele tinha no seu coração um propósito. Eu não vim aqui por nada. Eu tenho uma missão. Ei, você não está vivendo por nada. Deus tem algo, propósito para a sua vida. Os desertos fazem parte da trajetória da vida. Não é o reflexo do que você vai viver, é do que você vai viver, está vivendo, e Deus preparando para você viver o algo de Deus, plano de Deus, propósito de Deus. Porque ninguém está aqui simplesmente para passear, para simplesmente turistar. Deus tem um propósito. E às vezes a gente custa entender o propósito de Deus, e aí a gente enfrenta desertos, como o povo de Israel não aceitou entrar na terra porque tinha que enfrentar. Tinha que fazer um enfrentamento, não aceitaram. E tem crente que fala, eu não. Deus que quiser que me abençoe, mas eu não vou lutar por nada não. Deus que lute por mim. Qual é o deserto que você está enfrentando? Saiba que nesses tempos de passagem pelo deserto, nós temos muito para aprender. Muito, a gente aprende muito. A gente reconhece no deserto as nossas limitações. A gente conhece no deserto a nossa fragilidade. A gente conhece no deserto que sozinho a gente não vai muito longe. A gente reconhece no deserto que precisamos de ajuda. Mas o nosso ego às vezes diz, não preciso de ajuda de ninguém. A pessoa está desesperada para ver se alguém estende a mão, mas ele não admite. E aí o deserto fica mais intenso. Eu preciso ter essa compreensão, que nós não estamos aqui para viver isoladamente. Por isso Deus compôs uma igreja que tem um corpo que é traduzido por membros, juntos, ligados. Há uma conexão entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e você. Eu não posso me dar o luxo de não depender de ninguém. Eu dependo de Deus, você depende de Deus, você depende de alguém. Alguém você vai depender. Ah, mas eu não dependo de ninguém. Aí você tropeça e cai e você não consegue levantar. Não precisa levantar. Não, alguém vai te estender a mão. A gente depende sempre de alguém. Também tem a finalidade de você precisar de Deus de uma forma irrestrita. Quando é o deserto que o Espírito Santo conduz você, para que você possa adquirir consistência em sua dependência, a palavra de Deus. Eu preciso, irmãos. Isso aqui, a palavra de Deus, ela é uma riqueza. A gente, é a única joia. Tem gente que usa a joia e depois guarda. Fica 6 meses sem usar. Esqueci, vou usar a joia. Mas essa joia, você tem que usar dia e noite. Quando Deus disse para Josué, disse, medita na minha palavra dia e noite. Não é que ele andava com a Bíblia, mas ela estava aqui, ó. E disse, tudo que você fizer vai prosperar, vai dar certo. Por quê? Porque ele está embasado na palavra. E você quer que as coisas deem certo por decisões aleatórias? Por uma autorrecreação? Não, vai dar certo, não. Tem gente que é tão exaltada, diz assim, não quero nem que Deus me ajude. Está tão fácil, não quero nem que Deus me ajude. E aí ele peca, ele cai. Saiba que o deserto sempre acontece. Ele tem algumas finalidades que eu vou passar rapidamente. Aprender a entender que você e eu dependemos de Deus em tudo. Tudo. Precisamos ter esse entendimento de que toda a nossa vida depende totalmente e incondicionalmente de Deus.
Você e eu dependemos de Deus. É bem verdade que quando estamos em circunstâncias normais, nós nos esquecemos disso. Muitas vezes colocamos a nossa confiança em outras coisas, como dinheiro, família, na inteligência, na carreira, na felicidade, mas nunca em Deus. Aí passa o deserto, aí lembra de Deus. No deserto, as coisas que o homem confia falham. E aí, a dependência de Deus, ela aflora no coração do homem. E ele abre o coração na dependência de Deus. E é dessa forma que o homem passa a enxergar a grandeza de Deus. Segunda finalidade, descobrir que é na verdade o que é essencial na vida de uma pessoa. Quando a pessoa passa por uma fase semelhante no deserto, ela começa a perder muitas comodidades da vida. A gente tem facilidade de se acomodar. Está tudo bem, você se acomoda. Está tudo mal, você se levanta. Tem gente que tem força para orar quando a coisa o cinto está apertando. Precisa orar, precisa jejuar, precisa fazer isso, precisa fazer a campanha. Mas quando a coisa está folgada, você não vai orar de nada, amanhã a gente ora. Depois a gente ora. A gente se acomoda. A gente acaba entrando num estado de acomodação. Porque parece que tudo está tão bem. As coisas que nos davam conforto e prazer começam a falhar. E aí temos que aprender a viver com menos. Trabalho com uma família que eles tinham uma vida arregalada, tá? Ele trabalhava, chegava lá e toma. Aí ela fazia festa. Casa cheia. Muita gente. E aí ele foi mandado embora. Tinha uma casa paga, trocou por um apartamento em Guarapari, luxo, foi mandado embora. Teve que vender o apartamento porque não tinha como pagar por financiamento. E aí ficou 6 meses desempregado. Todos os recursos, todas as finanças. E ele começou a depender da sogra. E aí conseguiu um trabalho. E aí ele começou a ganhar menos da metade. E aí os problemas de relacionamento surgiram, que era escondido pela fartura. E quando a fartura acabou, você não me ama, você não cuida de mim. E agora, o que levava a pessoa a ficar tranquila era a facilidade financeira. O deserto chegou. E aí? O deserto chega quando você acha que você não precisa de mais nada, que está tudo bem. O vento chega, a tempestade chega e às vezes leva tudo. Vivendo com muito, com pouco. O que é realmente essencial é ter Cristo no coração para confortar, para consolar, para renovar a nossa confiança nele. E ele faz nos entender que o que eu tenho aqui só é algo temporário. Eu preciso preservar a minha eternidade com ele. Somente Cristo dá sentido para a vida do homem. E é Ele que sustenta o homem. Terceira finalidade, para fechar. Nós aprendemos a resolver os nossos problemas.
Por vezes, circunstâncias difíceis empurram o homem para um deserto emocional e espiritual. O homem se sente acabado, sem forças, para nada. E só quer fugir da situação, alcançando assim o deserto e a solidão. Saiba que Deus permite que o homem tenha atitude de fuga para o deserto. Mas a finalidade dele permitir é para promover a restauração da rota dele. A gente precisa ter esse entendimento. A gente perde a rota sem a gente perceber. O excesso de entusiasmos, decisões equivocadas, escolhas mal feitas, fazem a gente sair da rota sem perceber. Deus está vendo, mas eu não consulto a Deus e faço as minhas escolhas. Então eu vou para um deserto, Ele vai me acompanhando no deserto, Ele vai me sustentar no deserto. Diz: agora se levanta, porque grande é a sua caminhada, porque a rota você vai voltar para ela. Quarta finalidade: adquirir a certeza da esperança que está em nós. Ei, não deixe essa esperança morrer, porque ela não vai morrer. Agora você precisa valorizar a esperança que Deus te dá, porque o Senhor é a nossa viva esperança. Qualquer que seja a situação que eu esteja vivendo, enfrentando, mas eu preciso esperar nele. Salmo 40 diz: esperei com paciência. Essa espera pacientemente é uma esperança viva, ela não morre. Aí no mundo diz que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança, ela não morre. Mesmo qualquer que seja o deserto que eu estiver enfrentando, que você estiver enfrentando, essa esperança, ela não morre. Por mais que as escolhas sejam equivocadas, mas eu nunca vou esquecer do que Ele fez. Eu nunca vou esquecer. Você nunca vai esquecer o que Ele já fez. Mas às vezes a gente, em excesso de autoconfiança, a gente começa a fazer as escolhas achando que está tudo certo, e não está. Fecha os seus olhos. Pai, no nome precioso de Jesus, existem desertos que impostas por Deus, desertos que são conduzidos pelo Espírito Santo, e desertos criados por nós mesmos. Mas o que alegra no nosso coração, que qualquer que seja esse deserto, Tu nunca nos abandona, Tu nunca nos deixa. Tu crias situações de provisão no deserto, para não morrer de fome e de sede, para que haja força para retomar a rota que Deus já havia estabelecido para a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa adolescente. Deus é poderoso para fazer essa mudança, esse ajuste. Então, Senhor, alcança o nosso íntimo, alcança o nosso coração, e que possamos sentir a Tua presença, o Teu socorro, a Tua provisão, qualquer que seja o deserto que nós estejamos enfrentando. Jesus naquela cruz sentiu o deserto, e Ele até disse: por que me desamparaste? E Ele cumpriu. Deserto para nos tirar do deserto. Quando reconheço Jesus, o seu sacrifício, o deserto que Ele viveu, Ele tirou de mim e de você essa possibilidade de viver esse deserto sem Deus. Nós vivemos desertos, mas estamos com Deus. Deus está conosco.